pessoal, boa tarde, né? Primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês. É uma honra, na verdade, né? A gente estar aqui num evento que tem tanta gente inspiradora. Me deu o cuidado também de procurar um pouquinho da biografia de cada um de vocês. Então, é uma satisfação também poder ter um espaço para poder falar, contar um pouco da minha experiência, daquilo que a gente vivencia fazendo, principalmente a parte de educação ambiental, né? E dentro dos territórios. Confesso que não preparei uma coisa muito estruturada, assim, muito organizada para conduzir a fala, porque justamente tive essa intenção de trazer algo que seja muito natural mesmo, que fale muito da minha experiência mesmo, do que vem na minha mente, né? E ao longo do dia, eu comecei hoje o dia, né, hoje de manhã, eu estava lá no Lobato, junto com o pessoal de lá da comunidade, fazendo uma oficina de compostagem, né, dentro de um contexto de um mini curso de resíduos sólidos que a gente está fazendo junto com moradores e moradoras lá da comunidade do Lobato. E eu, ao longo do dia, vim pensando nisso, pô, acho que eu preciso estruturar alguma coisa melhor, e aí resolvi trazer um pouco a pergunta que me veio, né? Quando foi que a educação ambiental, de fato, começou a entrar na minha vida e orientar a minha atividade profissional, quando que isso, de fato, se tornou profissão? E aí eu voltei lá para 2012, talvez, que foi quando eu tive contato pela primeira vez com um daqueles insights assim que dá na nossa cabeça, que foi quando eu conheci a permacultura. Não sei se o pessoal que já ouviu falar sobre permacultura em algum momento, né? E aí, naquele momento, uma mente super jovem, né? Um cara super jovem não, 12 anos atrás eu já não era mais tão super jovem assim, já tinha 20 e poucos, talvez 20 e tantos. E aquele momento que eu conheci a permacultura, eu disse: agora eu já sei o que eu vou fazer para mudar o mundo inteiro. Vou salvar o planeta, já sei qual é a ferramenta que eu preciso para poder fazer isso, né? Ingenuidade, né? Naquele momento era muito ingênuo, né? Mas a partir do momento em que eu me apropriei daquela ferramenta, a gente, né, eu com os meus parceiros, Rafael, pessoal que trabalhava comigo no Instituto de Permacultura, a gente começou a fazer cursos e oficinas sobre temas relacionados à questão ambiental, né? Então a gente começou a falar sobre sistemas agroflorestais, agroecologia, começamos a falar sobre a permacultura mesmo de uma maneira geral, a forma como a gente convive dentro das cidades e principalmente sobre saneamento, que é o tema em que a gente mais se especializou, né, mais estudou mesmo assim a fundo, é a questão do acesso à água, acesso ao esgotamento sanitário, né? Esse foi o tema que nos mobilizou. Mas nesses primeiros momentos a gente foi muito ousado, porque a gente estava muito no início ali da faculdade, começando a estudar mesmo, né? E a gente já se colocava como verdadeiras autoridades no assunto, né? E já fazer curso, vou fazer oficina, né? E na verdade a gente estava aprendendo muito sobre aquilo. E a gente teve uma oportunidade de, ao momento que a gente facilitava essas atividades, a gente também aprendeu muita coisa sobre o conteúdo em si, sobre aquilo que a gente estava, sobre o que a gente estava falando, mas sobretudo sobre como que o processo de educação acontece, né? Que é sempre e sempre foi e continua sendo até hoje um processo de troca, um processo dialógico, né? Então, ao mesmo tempo em que a gente levava o conteúdo, levava um pouco do que a gente tinha aprendido, a gente estava absorvendo muito, principalmente sobre a forma como fazer educação. E aí o tempo foi passando, as coisas foram, os desdobramentos foram acontecendo, e aí a gente resolveu montar a Toca, né? Quem quiser conhecer as nossas redes sociais, inclusive @agente_toca. Fala muito sobre o nosso trabalho, o que a gente faz. E hoje a gente trabalha com 3 componentes muito fortes, né? Que é a componente do saneamento básico, a componente da educação ambiental, que é aquela a qual eu mais me identifico, né? E a da agricultura regenerativa também. A gente trabalha muito com sistemas agroflorestais, enfim. Ao longo desse caminho todo, a gente veio também conhecendo pessoas, né, dentro das comunidades, sempre trazendo essa perspectiva de diálogo, de abertura, de
não chegar às localidades com uma solução pronta. Porque esse é um erro comumente cometido por grande parte dos profissionais que chegam para dialogar em comunidades em situações de vulnerabilidades das mais diversas, né? Principalmente quando a gente chega nesses locais, principalmente mulheres, né? E mulheres negras, principalmente dentro desses territórios, que são vulnerabilizadas de formas das mais diversas possíveis. E as pessoas têm esse hábito de chegar com as soluções, né? E, na real, a gente buscou o nosso diferencial, que é o que a gente procura lidar com isso até hoje, é o diálogo, né? É falar e ouvir e construir as nossas soluções, aquilo que a gente propõe como solução, a partir de uma troca mesmo direta com as pessoas. Não adianta eu chegar, uma situação que é muito emblemática, é quando a gente chega, por exemplo, no sertão daqui da Bahia, né? A gente já teve algumas ações lá, e a gente fala sobre esgotamento sanitário e a gente fala ainda sobre tecnologias que usam água para conduzir os dejetos, né? Num bioma, num ecossistema onde você não tem água disponível, você fazer cocô na água ainda é um absurdo, né? Seria tecnicamente um absurdo. Mas a conquista, você vê como uma coisa muito básica, para essas pessoas no semiárido baiano conquistar um vaso sanitário, para elas, é uma vitória. Como que eu, vindo daqui de Salvador, sou o dono da verdade, da universidade, tenho uma solução melhor para te oferecer aqui. A pessoa que sempre usou um buraco cavado no chão e agora ela conquistou a conquista, né, do banheiro próprio, né, vamos dizer assim. Como que eu vou dizer para ela que ela não pode mais usar aquele banheiro ali, né? Não faz sentido isso para mim, nem para ela. Né? A solução não é essa. A solução precisa ser construída casada. Ao mesmo tempo também que existem algumas pequenas histórias também que mostram a importância da gente ir também a esses territórios. Né? A gente trabalhou aqui durante um tempo com gestão de resíduos num condomínio que se chama Bosque das Bromélias, aqui em Salvador, que é lá na Estrada do Cia. É o maior condomínio Minha Casa Minha Vida daqui da região metropolitana de Salvador. É um condomínio que tem quase 10 mil pessoas morando, tem mais gente do que algumas cidades aqui da Bahia, inclusive, morando dentro desse condomínio. E a gente conheceu lá uma figura chamada de Melquíades. Era um catador de material reciclável e ele participava das oficinas junto com a gente. Ele tinha problemas, como boa parte dos profissionais que trabalham com reciclagem, com catação de materiais recicláveis, ele tinha problemas com drogas e com o alcoolismo, né? Vivia embriagado e tal. E era engraçado que todos os dias de atividade, ele chegava na atividade de banho tomado, roupinha do domingo, né? E sóbrio, né? E aí os próprios moradores chegavam para a gente e diziam: poxa, isso só acontece nos dias que que a atividade vem para cá, né? Então, o quanto que o processo, essa história de Melquides me mostra o quanto que esse processo de troca da ida até lá é importante, ao mesmo tempo também que é importante o momento em que a gente absorve também o que eles têm para trazer para a gente como solução. Então, para mim, educação ambiental é diálogo. Para mim, educação ambiental, especialmente nas comunidades, é troca. É você estar aberto a receber e também generoso o suficiente para também ceder aquilo que melhor você tem dentro desses espaços, dentro desses territórios. E isso acontece até hoje. Hoje, a Toca desenvolve esses projetos socioambientais, né, com parceiros diversos. Então, hoje a gente procura ser ponte mesmo, né, entre comunidades que têm potenciais e vulnerabilidades das mais diversas, a gente com essa sensibilidade de tentar escutar e traduzir essas vulnerabilidades e potenciais para aqueles que querem apoiar o desenvolvimento desses territórios, dessas localidades. Beleza? Eu vou estar por aqui a tarde toda, acho que a gente vai escutar aí um bocado também de outros depoimentos inspiradores também, então acho que a gente vai ter bastante tempo para trocar. Então eu queria agradecer aí o espaço e tamo junto.